Você vai ver nesta edição. MPT lança jogo digital sobre trabalho infantil. Nós não podemos ficar restritos ao trabalho desenvolvido dentro dos gabinetes. Nós precisamos ampliar, pular muros, avançar. Reportagem especial sobre violência contra os negros. É importante a gente dar visibilidade ao problema para a gente poder discutir e encontrar meios de enfrentamento. Ministério Público do Trabalho investiga condições de trabalho em lixões no Distrito Federal. Se o Estado disser que não tem nenhuma responsabilidade por esses catadores e catadoras, nós estamos em face de um verdadeiro paradoxo, uma conduta que vai contra a Constituição da República e vários dispositivos legais. E na agenda cultural tem grafite sobre trabalho escravo. Não saia daí, o programa de hoje está cheio de novidades. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. Você sabia que jogos digitais apresentam um potencial educativo extraordinário? Pois é, foi pensando nisso que o MPT lançou em Brasília um jogo sobre trabalho infantil, em que o jogador se diverte aprendendo. Confira. Olhos vidrados na tela do computador, atentos a cada movimento. Aqui, a brincadeira é levada a sério. O Ministério Público do Trabalho lançou no mês passado um jogo digital que aborda o tema do trabalho infantil. O game foi desenvolvido a partir de um acordo de cooperação com a Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas em Campina Grande, na Paraíba. O projeto Infância Livre é uma iniciativa do Ministério Público do Trabalho e tem o objetivo de promover a reflexão sobre o trabalho infantil a partir de um jogo educativo. Durante o lançamento do game Infância Livre, estiveram presentes o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho, Luiz Camargo, o Procurador do Trabalho e idealizador do projeto, Marcos Antônio Ferreira, apoiadores e realizadores do projeto. Erradicar o trabalho infantil é uma das nossas metas institucionais mais importantes. Então é importante para nós avançar em relação a outras frentes. Nós não podemos ficar restritos ao trabalho desenvolvido dentro dos gabinetes. Nós precisamos ampliar, pular muros, avançar em relação à discussão de um tema que é tão importante e que precisa efetivamente atingir a sociedade. Esse é o nosso compromisso. A ideia do projeto foi aproveitar o grande potencial de comunicação que os jogos digitais dispõem para que nós possamos levar entretenimento às pessoas, mas mais que isso, levar informações importantes acerca da nocividade do trabalho infantil. E tem mais previsão de lançamento de jogos temáticos como esse. Em relação ao trabalho escravo, ainda nesse ano de 2014, muito provavelmente no mês de novembro, no próximo mês, nós lançaremos já o jogo acerca do trabalho escravo. E ao longo do projeto nós pretendemos também desenvolver outros jogos tratando também desses outros temas. O professor que coordenou a criação do game conta como o jogo mudou o olhar dele e dos outros programadores a respeito do tema. Do ponto de vista técnico, a gente evoluiu bastante na questão de desenvolvimento de jogos, mas eu acho que o mais importante, tanto para a gente quanto para as pessoas que jogam, é essa mudança da percepção da realidade em torno desse assunto, que muda completamente e a gente virou soldados assim nessa guerra contra o trabalho infantil. Sabemos ainda que a realidade do trabalho infantil no Brasil é grave. São mais de 3 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho e que exige o nosso constante alerta e que exige cada vez mais a nossa ousadia, a nossa criatividade, o nosso fazer de novo, porque as ferramentas que nós temos já há algum tempo não estão surtindo os efeitos que nós gostaríamos de ver surtir. Para os estudantes que experimentaram o jogo, a diversão foi garantida e a reflexão sobre o tema inevitável. É meio assustador porque pensar que em pleno século XXI isso aconteça, mas foi bem interessante mesmo. Deu para refletir, vou divulgar o jogo para meus amigos, tudo, para todo mundo ter essa consciência também. Estou aqui com o Fernando, que está jogando pela primeira vez o Infância Livre. Fernando, qual que é a sensação de jogar um jogo educativo como esse? É uma sensação bem interessante, diferente das outras, daqueles jogos violentos que você joga diariamente. E eu estou aqui
batendo cabeça para poder alimentar a menina. Ó, acabei de salvar ela aqui agora. Agora eu vou partir para outro local, tentar salvar esse outro garoto aqui. Fernando, o que você acha de um jogo assim, como esse, para poder social, educativo, para poder conscientizar as pessoas sobre o trabalho infantil? Eu acho um jogo bem, como é que eu posso dizer, que muda bastante o pensamento do jovem. O meu já mudou, por exemplo, o meu irmão ele só gosta de jogar jogos de guerra e tal. Só que quando chegar em casa eu já vou passar para ele e vou tentar, aqui ó, isso daqui ensina tal coisa, muda seu pensamento sobre do trabalho infantil e também ele ajuda muito na escola a ter temas novos, dialogar com a população e várias coisas diversas. Então você vai divulgar para seu irmão e para outros amigos? Eu vou divulgar lá na escola para meus colegas. Eu falava, vamos jogar, vamos ver quem é melhor. A luta pela liberdade dos negros jamais cessou. Foram muitos os homens e mulheres que dedicaram suas vidas para garantir conquistas de direitos e igualdades de oportunidades. Foi graças a esses ativistas que a data 20 de novembro foi escolhida como o Dia da Consciência Negra. A partir de hoje, você vai acompanhar em todas as edições do Trabalho Legal do mês de novembro reportagens especiais sobre o tema Violência contra Negros. Esse é o assunto de hoje. Um problema antigo, mas ao mesmo tempo atual. O racismo ele é um tipo de fenômeno que mobiliza as camadas muito profundas da sociedade. Ele não é um fenômeno somente de empobrecimento e de enriquecimento, né? Ele não está ligado somente à escravização de pessoas negras, mas ele está ligado às imagens que vão se construindo pós-escravização de pessoas negras no Brasil, que são imagens de subalternidade no sentido de manter processo de desumanização de determinados grupos. Mesmo após o fim da escravidão, a criação de leis contra o racismo e a implementação de políticas públicas, o negro continua sendo a principal vítima de violência no país. Um exemplo. Em um grupo de 100 mil negros, há 36 mortes, enquanto no grupo dos brancos o número chega a 15. As maiores taxas de homicídios estão nos estados de Alagoas, onde mais de 80% das mortes são de negros, e logo depois vem Espírito Santo, Paraíba, Pernambuco e Distrito Federal. 53% dos mortos têm entre 15 e 29 anos. A coordenadora do Centro de Referência do Negro, ONG que acolhe e orienta afrodescendentes, além de desenvolver projetos assistenciais, diz que os dados são preocupantes e merecem atenção especial do poder público. É muito alto o índice de jovens negros sendo assassinados todos os dias, envolvidos de alguma forma por situação de violência. Seja ela situações onde o próprio jovem, por estar em situação de desemprego, está mais suscetível a aceitar as situações onde eles acabam se envolvendo em crimes, seja por situação mesmo de abordagem policial inadequada. Esta advogada foi vítima de racismo em uma ação da polícia durante um procedimento de revista. De repente, veio a policial e veio uma outra pessoa aqui, um outro policial arrancou minha bolsa. E olha que a bolsa é grande. Aí só vi jogando lá na frente meu material e essa outra policial que se disse, que eu perguntei o nome dele, Tenente Kate, aí o que aconteceu? Mandou, colocou a minha mão na minha cabeça, disse que ia me revistar, aí o que aconteceu? E eu com a carteira de advogada na mão, dizendo que eu era advogada e queria saber o que ia acontecer. Eles falaram que era para eu não tinha direito de falar nada, né? Quem dava as ordens era eles, e principalmente esse policial grandalhão, porque os outros estavam tudo aqui ao redor de mim. Aí eu entrei em desespero quando a moça falou assim para mim, eu perguntei para ela, já que a senhora se diz advogada, eu disse, eu não estou me dizendo que eu sou advogada, eu sou advogada. Então a senhora sabe que isso aqui é procedimento padrão, principalmente de pessoas igual a você. Aí eu perguntei assim, pessoas igual a mim, pessoas negras, ela, tipo assim, como ela estava me segurando com uma outra mão, ela fez menção de me dar um tapa. Eu disse, pessoas negras igual a mim, ela falou assim, a senhora entenda como a senhora quiser. Segundo a ONU, a violência e o racismo são resultado principalmente da desigualdade social.
Um estudo da organização aponta que afro-brasileiros têm pouca representação no PIB. O desemprego é maior comparado ao da população branca e a expectativa de vida é de 66 anos contra 72 dos demais. No Brasil, a gente tem uma série de representações negativas sobre as pessoas negras que circulam na sociedade há bastante tempo e que produzem um certo tipo de lastro cultural, de lastro ideológico. A violência contra negros preocupa o Ministério Público do Trabalho. O que nós observamos é que nós ainda temos uma sociedade com resquício do colonialismo. Dessa maneira, é importante a gente dar visibilidade ao problema, para a gente poder discutir e encontrar meios de enfrentamento. Para isso, o órgão criou uma campanha para debater o tema agora em novembro, mês da consciência negra, principalmente no ambiente de trabalho. Na prática, elas são 4 semanas de campanha. A primeira semana nós vamos tratar dos conceitos básicos, principalmente com base no Estatuto da Igualdade Racial. A segunda semana da questão de violência contra a juventude negra. A terceira semana nós vamos tratar da igualdade de oportunidades no ambiente de trabalho, tratando principalmente da diferença salarial. E a última semana das cotas raciais. A coordenadora da campanha ainda ressaltou que o foco do MPT é lutar pela coletividade do trabalhador, respeitando a diversidade. O MPT combate qualquer tipo de discriminação no ambiente de trabalho, combate também a violência dentro do ambiente de trabalho. Quando eu falo em violência, eu não estou falando apenas em violência física, eu estou falando também em violência psicológica. Nós temos diversos casos, já chegou inclusive ao judiciário, de discriminações e de violências verbais contra pessoas de cor, simplesmente por esse aspecto. E isso não é mais aceitável, não é mais tolerável. A seguir, MPT investiga condições de trabalho em lixões no Distrito Federal. O intervalo é rapidinho. A gente volta já. A melhoria no meio ambiente de trabalho e a implantação da Política Nacional de Resíduos Sólidos são os destaques da atuação do MPT em lixões no Distrito Federal. De acordo com o órgão, uma série de irregularidades devem ser corrigidas. Veja na reportagem. Brasília, cidade conhecida pela arquitetura e com uma realidade desconhecida por muitos a 15 quilômetros dali, no lixão da Estrutural. O espaço, considerado a maior zona de despejo da América Latina, foi criado em 1960 e recebe cerca de 9.000 toneladas de lixo por dia, produzidas por todas as cidades do Distrito Federal. Aqui, milhares de catadores veem nessas montanhas uma oportunidade de sobreviver. O dinheiro daqui eu sustento meu filho, que eu tenho 5 anos, entendeu? Eu sustento ele aqui. Daqui eu não tenho mãe nem pai, né? Que meu pai já foi. Entendeu? E só eu e Deus e meu filho, e meu marido só. Muitos não mostram o rosto por vergonha de levar uma vida difícil. Esse solzão, esse sol aqui, eu falo que você mata qualquer um. Quando não é o sol, é a poeira. A gente trabalha assim mesmo, né? Porque é o jeito. É a quintura, a poeira, a gente enfrenta tudo. Chuva, tudo a gente enfrenta aqui. É um serviço arriscado. É um serviço que não tem segurança. Como muitos aí já foi acidentado, ninguém fez nada. Os catadores ainda estão expostos a uma série de riscos à saúde, como explica este técnico em segurança do trabalho. Existem 5 riscos estabelecidos pela Legislação de Segurança do Trabalho, que é a Portaria 3.214, a qual rege qualquer trabalhador que é regimentado pela CLT. Mas na situação do lixão da Estrutural, que é o caso, existe a questão do risco químico, que é a situação de exposição a gases e vapores, ao risco físico, que é armazenamento inadequado dos resíduos do lixão, ao risco biológico, que é a questão do churume, ao risco de acidentes, pelo fato do operador da situação não utilizar o equipamento de proteção individual, que também é regimentado por uma norma, que é a NR6. Saúde a gente quase não tem, porque eu mesmo praticamente eu vivo mais doente do que
com saúde, né? Mas se eu preciso trabalhar, eu tenho que trabalhar ou com doente ou com dor, sem sentir dor, eu tenho que estar aqui trabalhando, porque é o que eu tiro daqui do alimento de meus filhos, então eu tenho que, ou bom ou ruim, eu tenho que estar aqui, né? As más condições de trabalho levaram o MPT a inspecionar a área. Existindo esse tipo de situação e havendo como a nossa missão constitucional de garantir a dignidade dessas pessoas, ter um ambiente de trabalho na medida do possível, né, e sempre é possível melhorar as condições de trabalho, mesmo em aterros e lixões, então isso chama a nossa atenção, isso vira uma investigação. Foi o que aconteceu conosco aqui em Brasília, né? A exploração do trabalho infantil foi outro problema encontrado pelo procurador do trabalho, Valdir Pereira. Fomos ao aterro estrutural e verificamos coisas realmente inaceitáveis, né, Rafael? Para um Estado moderno, que é um BRIC, né? Uma das maiores economias do mundo, e você vê crianças de 8, 9 anos de idade comendo iogurte podre, 6 da tarde com urubus em cima, né? Com caminhões quase que soterrando aquelas crianças, nossos cidadãos, nossos futuros eleitores, né? Então, o que me chamou muita atenção, me realmente indignou, como cidadão e como membro do Ministério Público, é verificar realmente a nossa infância e a nossa juventude deixada de lado. O MPT entende que, por ser um local público e os trabalhadores não possuírem vínculo empregatício, o governo do Distrito Federal é responsável por oferecer condições adequadas aos catadores. Se temos todo um arcabouço constitucional que protege as crianças e adolescentes, temos toda uma legislação que realmente reconhece, né, essa reciclagem como um valor importante a ser preservado e a ser tutelado. Se o Estado disser que não tem nenhuma responsabilidade por esses catadores e catadoras, nós estamos em face de um verdadeiro paradoxo, né? Não só um paradoxo, como, a meu ver, o Ministério Público do Trabalho, como realmente uma conduta que vai contra a Constituição da República e vários dispositivos legais. A Constituição Federal garante a todos os brasileiros a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e o meio ambiente ecologicamente equilibrado. Os lixões de todo o país deveriam estar desativados desde 2 de agosto deste ano, de acordo com o prazo definido pela lei que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A legislação ainda determina a criação de aterros sanitários e outras ações menos agressivas ao meio ambiente para o tratamento do lixo e melhores condições aos catadores. Segundo a lei, as cidades devem eliminar e recuperar os lixões, garantindo a inclusão social e independência econômica de quem vive no lixo. O governo do Distrito Federal explica que não se adequou dentro do prazo por conta dos problemas ambientais e licitatórios. O projeto para a implantação de um aterro sanitário é um projeto complexo. O SLU recebeu o projeto da Agência Reguladora de Águas, o DF, a DASA, em dezembro de 2012, após uma série de debates e discussões entre os técnicos para que o aterro sanitário tivesse a qualidade que se deseja no aterro sanitário. A licitação foi lançada pelo SLU ainda em dezembro de 2012, mas desde dezembro de 2012 até a presente data, houve uma série de impugnações sempre apresentadas por empresas concorrentes ao Tribunal de Contas do DF. Enquanto as empresas que participaram do processo ainda brigam na Justiça questionando as regras da licitação, as obras do novo aterro, localizado em Samambaia, a 25 quilômetros de Brasília, seguem paradas. Sobre a situação dos trabalhadores, Hamilton Ribeiro diz que após o fechamento do lixão, ainda sem prazo definido, os catadores não serão prejudicados. O GDF pretende criar centros de triagem que irão receber resíduos da coleta seletiva para empregar os catadores. Um convênio foi feito entre o governo do Distrito Federal e o BNDES e a Secretaria do Meio Ambiente está capitaneando a parte vai haver treinamentos, vai haver capacitação, aquisição de equipamentos, a SEDEST está fazendo o cadastro desses catadores. E o que cabe diretamente ao SLU? Fazer a coleta seletiva e levar esse material para que os centros de triagem possam funcionar. O diretor do Sistema de Limpeza Urbana esclarece que é proibida a permanência de pessoas no lixão e que o governo não pode contratá-los diretamente para oferecer melhores condições de trabalho. Não é permitido ao poder público fazer nenhum tipo de contratação, isso é contra a lei, não pode haver contratação direta. A questão de simplesmente se construir um muro em volta do aterro ou de se impedir a presença com força policial geraria uma questão social muito forte. E tanto o governo como até mesmo o Ministério Público é uma situação muito difícil de equacionar. Então, como é que você consegue solucionar? Não é com uma medida enérgica,
mas é com a série de ações que vão propiciar que essas pessoas tenham possibilidade de trabalhar no outro local. Os desdobramentos continuarão sendo acompanhados de perto pelo MPT. Nossa preocupação é com o ser humano, o trabalhador, a pessoa que expõe sua vida e sua saúde. Então isso independe de você ter carteira assinada, isso independe se você é um agente político, se você é um juiz ou um membro do Ministério Público, né? Isso independe se você ser um servidor estatutário, isso independe de você ser um autônomo, você é, antes de tudo, um ser humano que merece ter sua vida preservada. A gente espera que o governo faça alguma coisa pelos trabalhadores, já que nós não trabalhamos, não é fichado, nós não temos segurança de nada, nós não recebemos nada, ele não dá atenção, o que a gente precisa aqui, ele não dá. O que a gente precisa é uma segurança, a gente precisa de que ele desse umas botas, uma luva, essas coisas, uma proteção mais para os catadores, né? E que é o que nós não temos apoio de nada, nós não temos, aliás, nós temos o que nós ganhamos aqui durante o que nós faz. Aí, o que nós fizer bem, o que nós fizer, é isso aí. Ainda nesta edição, tem grafite sobre trabalho escravo. Vale a pena conferir? A gente volta já. Uma forma de manifestação artística em que desenhos feitos com spray transformam a paisagem urbana. Estou falando do grafite, destaque de hoje do quadro Agenda Cultural. O repórter Rafael Silva foi até o Gama, no Distrito Federal, conhecer um pouco do trabalho do grafiteiro Onk, que ainda produziu um grafite sobre trabalho escravo. Confira. É isso aí, Marcela. O assunto hoje é grafite. Essa arte de rua que surgiu na década de 70 em Nova York, nos Estados Unidos. Bom, a equipe do Trabalho Legal veio até o Gama, aqui no Distrito Federal, conhecer um pouco do trabalho do grafiteiro Onk. Tudo bem, Onk? Tudo bom? Obrigado por ter aceito o desafio da equipe do Trabalho Legal. Nada, disponha. É um prazer para mim. Bom, para começar, as pessoas confundem muito grafite e pichação, né? O que é o grafite e o que é a pichação? O grafite é uma forma mais evoluída da pichação. A diferença entre o grafite e a pichação é que a pichação ela é mais assim, mais suja, né? O pessoal vai para sujar, para manter o seu nome, quer ver o seu nome no auge, né? E o grafite não, o grafite ele já vem se politizando de uma forma diferente, mostrando a arte, indo para galerias e participando de exposições. Então o pessoal já vem criando um conceito totalmente diferente dessa arte que surgiu das ruas. E como surgiu o grafite na sua vida? Bom, eu iniciei no grafite através da primeira revista Rap Brasil, lançada em São Paulo. Os desenhos, os personagens com aqueles estilos mais, né, com uns tênisão bem grandão mesmo, né? E foi através disso que eu vim estudando alguns artistas, né? E fui desenvolvendo a minha técnica. É uma forma de você interagir com o social. Você já trabalha com grafite já há 12 anos. Nesse período, você acha que o preconceito ele aumentou ou diminuiu? Existe o preconceito ainda? Olha, diminuiu, mas ainda hoje a gente consegue encontrar um certo preconceito. Você vive exclusivamente do grafite? Não vivo exclusivamente do grafite. O grafite para mim é uma forma de expressão, de hobby, de brincadeira, onde eu me reúno com os amigos, né? E a gente faz painéis, né?
uma forma de descontração. Bom, a equipe do Trabalho Legal desafiou você, né, a produzir uma arte sobre o trabalho escravo, é isso? Sim. E como é que foi esse desafio para você? Mesmo no Brasil de hoje em dia, a gente ainda consegue encontrar esse tipo de prática no trabalho, né? Principalmente nessas regiões onde são mais distantes das cidades, onde as pessoas da região não têm tanta informação. Antes de produzir, você faz um esboço, né? Tá aqui no caderno aqui embaixo, né? Isso, exatamente. Aqui, mais ou menos, a ideia que a gente tem do que sairá na parede, né? Que é esse trabalho aqui. Esse aqui é o chamado sketchbook, black book dos grafiteiros. É onde se projeta todos os desenhos, né? Bom, e chegou o momento do Onk mostrar um pouco da sua arte pra gente. Com você, o espaço é seu, então. É isso aí. Não ao trabalho escravo. Essa é a arte do Onk, né? O nosso grafiteiro aqui que participou com a gente do quadro Agenda Cultural. Agora, explica pra gente aqui um pouquinho da arte, né? O que significa. Na verdade, eu procurei expor aqui o rosto de uma pessoa mais velha, né? No caso que chegou a participar, né? A ser escravizado algum tempo atrás. Então a intenção foi mostrar o rosto escravizado de uma pessoa sofrida em cima disso aí. As correntes, a libertação. A libertação. E quem quer conhecer um pouquinho do seu trabalho, o que pode fazer? Quais são as ferramentas que você usa aí para entrar em contato com seus fãs ou com quem gosta do grafite também? Pode acessar a minha página do Facebook, tá como Alain Oliver ou Oliver Onk, né? São duas. E o Instagram também, tá como Alain Oliver. Só digitar lá que já aparece lá a imagem e os trabalhos lá para o pessoal curtir. Bom, e o pessoal que acompanhou o seu trabalho aqui, viu a arte que você fez, e quer ingressar nesse mundo do grafite, né? Que mensagem, que recado você manda? Olha, o pessoal que tiver interesse em aprender o grafite, é procurando nas redes aí, que tem muitas oficinas que são realizadas nas escolas, né? E procurar entrar nesse caminho, ou então mesmo através de casa mesmo, desenhando, compra um materialzinho, começa a praticar e aí vai se desenvolvendo ao longo do tempo. É isso aí, valeu. Beleza, sucesso. Obrigado. Marcela, é com você. Obrigada, Rafael, e parabéns, Onk, pelo trabalho. Lembrando que você também pode participar do nosso programa pelo e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E vale a pena conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho acessando www.mpt.gov.br e também o Facebook ou o canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. A gente se despede com um pouco mais de arte. Tchau!